Agora aqui para a estrutura, eu uni aqui o EVA e o tecido com cola branca e fiz aqui essa dublagem. Esse tecido aqui é tipo um brim cru e o EVA. Eu tenho aqui no canal um vídeo de como eu faço a dublagem. A dublagem dá para ser com 2 tecidos, com TNT, tem várias opções. Então eu vou deixar aqui linkado esse vídeo de como eu faço a dublagem com tecido e EVA. Mas não tem mistério não, é só passar cola e unir e deixar secar. Aí fica assim, durinho. Então isso aqui é a dublagem. Eu deixo, para fazer a dublagem, eu deixo o tecido a mais, para depois poder dobrar aqui. Nesse caso aqui, eu deixei a mais. E vou costurar esse tecido nas peças do crochê. Ó, aqui pro fundo da bolsa eu já fiz a costura. Costuro com agulha e linha. Aqui uma lateral. Essa parte aqui do bolso, eu vou, depois que eu vou unir as 2 partes. A parte maior. Já tá tudo feito. Então vou mostrar como eu fiz aqui. Eu vou dividir aqui no meio da peça. Que vai ter que ficar assim, sobrando o crochê. E começa aqui a costura. Então aqui eu pego uma parte do crochê e uma parte do tecido e vou fazendo aqui a costura. Então, vou continuar aqui a costura por toda a volta, dobro aqui e faço a costura. Essa tira aqui, que é a parte do zíper, eu tive que passar cola porque eu cortei o tecido muito fino. Então, ficou ruim para poder costurar. Eu tive que passar cola aqui, ó. Ficou bem rente. Então, na hora que for cortar o tecido, deixa o tecido bem maior do que o tamanho do EVA. Então, tem aqui o EVA já estruturado, o zíper, o outro pedaço do zíper. Vou precisar colar esse zíper aqui. O zíper vai ser colado aqui na estrutura pela parte do avesso. Então, eu preciso passar a cola aqui no zíper e fazer essa colagem aqui. Para colagem, eu usei aqui essa cola de cola pano. Mas cola extra forte também serve. Tá bom? Eu vou fazer a colagem aqui. Vou passar a cola aqui no tecido e colar o zíper. Aqui, nessa parte do TNT, eu fiz uma emenda, porque o TNT que eu usei foi esse aqui, escolar. Eu uso o TNT escolar mesmo. Esse TNT aqui, ele não deu no comprimento, e eu fiz uma emenda. Então, aqui é a emenda do TNT.
não aparece. Então, com o avesso aqui da dublagem e o avesso do zíper, a parte do avesso, eu vou colar aqui, deixando um espaço para depois o cursor poder passar. Mais ou menos assim. Então, depois que a cola secar, eu vou vir aqui com a outra parte dessa tira. Vou ver aqui o lado. Eu vou botar aqui a parte da correntinha que ficou aqui. E vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui. Então, eu vou costurar aqui essa parte aqui em cima. E vai ficar assim, igual essa aqui. Eu tinha colocado essa lateral do bolso toda fechada. Tinha feito ela toda fechada, mas eu resolvi abrir para poder pregar aqui nessa parte aqui onde está o zíper. Então, aqui eu costurei toda a volta o tecido com o crochê e costurei aqui em cima também, pregando o crochê no zíper. Deixei aqui essa pontinha aberta para poder unir com o bolso. Então, depois que tiver tudo costurado, eu vou colocar o cursor. Agora eu vou prender essa faixa aqui onde está o zíper, aqui no bolso da lateral. Que o bolso ainda tá aberto assim. Eu vou costurar aqui. Como tá aberto aqui, eu vou costurar unindo o crochê. Para fazer isso, eu usei aqui uma agulha de tapeceiro com fio do crochê, com fio de polipropileno, do mesmo da peça. Vou unir aqui essas duas partes. Depois que costurei, faço o arremate.
cortar aqui o excesso do zíper. E agora eu vou fazer a união aqui do tecido. Vou costurar o tecido aqui. Aqui na parte do zíper, eu vou dar uma reforçada. E vou costurar aqui, ó. Costurar o tecido unindo um no outro. Então, vou costurar daqui pra cá, fechando aqui. Depois do outro lado. Quando chegar aqui, eu dobro aqui o tecido. Faço a mesma coisa, coloco o tecido pra dentro e termino a costura. Então, terminei aqui a costura, ficou assim. Agora aqui nessa parte maior, vou marcar aqui o meio. Vou usar aqui essa tira de couro. Vou deixar com 20 centímetros. Vou costurar aqui. Esse pedacinho aqui de crochê eu vou aplicar. A tira eu vou deixar ela do tamanho que veio mesmo, dividir em duas partes e vou aplicar aqui, depois eu vejo se o tamanho ficou legal. Como essa tira ela tem avesso e direito, eu coloco a parte direita pra cima aqui, nessa posição. Depois eu vou costurar esse triângulo aqui. Então, eu vou fazer essa costura. Agora eu vou passar uma costura aqui por volta.
Aqui pra parte da alça eu costurei aqui. Aquele quadradinho de crochê, costurei a tira. Que eu vou depois costurar ela aqui. Então, quadradinho aqui. Costurar aqui a tira para depois aplicar aqui também, mesma coisa. Então, depois de costurado, agora eu vou prender ele aqui. Vou deixar aqui 6 centímetros. Os 3 dedos. Então, vou costurar aqui, mesmo tamanho. E vou costurar aqui também, pregando esse courinho aqui. Então, terminei aqui de costurar essa parte aqui da alça. E costurei também aqui. Aqui eu coloquei o zíper. Coloquei o zíper aqui nessa parte. Não vou colocar forro nenhum, vai ficar assim. E costurei na mão mesmo. Aqui eu achei o meio dessa parte do bolso. Com o meio aqui da frente, para poder aplicar aqui esse bolso. Essa linha aqui é a linha que eu terminei o crochê e eu não cortei. Então, eu vou usar um fio desse para poder colocar o bolso. Pego aqui, sigo uma linha reta e vou costurando. Então, vou terminar de costurar o bolso por toda a volta. Olha, então coloquei aqui o bolso da frente. Fiz a costura aqui dessa parte da alça. Do mesmo jeito que eu costurei aqui, que eu tinha esquecido de colocar. Aí costurei essas duas alças aqui também. Agora eu vou fechar com essa parte aqui, a parte do zíper. Aqui eu achei o meio. Aí vou colocar aqui o meio, que é aqui também, nessa parte, essa divisória aqui do couro. Então, aqui tá o meio. Eu vou começar a costurar daqui, porque quando eu for costurar a parte do couro, eu tenho que colocar a agulha com a ponta fina, porque essa ponta aqui de tapeçaria não entra no couro. Não consigo costurar. Então, o meio tá aqui. E aqui eu vou começar a fazer a costura.
Então assim que vai ficando a costura, eu vou continuar aqui fazendo esse mesmo processo. Então costurei aqui a primeira parte. Ficou assim. Aqui eu preguei o bolso junto com essa parte aqui da alça. E agora eu vou colocar essa outra parte. Então eu vou continuar aqui a costura por toda a volta. Então costurei aqui. Dos dois lados. Agora eu vou colocar o fundo. Fundo todo costurado, emendado. Agora eu vou virar a bolsa. Abre o zíper.
Foi assim que ficou a mochila em crochê, com estrutura de EVA.